E aí, amigos que nos acompanham no canal Sola Escritura, estamos de volta aí trazendo um novo vídeo. A gente vai falar sobre o capítulo 12, a continuação, do capítulo 12 do livro de Apocalipse. A gente vai ler a partir do versículo 7 até o versículo 17. E a gente vai ver o que a gente vai aprender no vídeo de hoje, nesse capítulo aqui. Certo? E já tem um tempo que eu não fiz novos vídeos, Tá muito corrido, às vezes eu chego muito cansado do serviço. Mas estamos de volta, vamos continuar aí. Então vamos lá, aqui nós estamos no capítulo 12 do livro de Apocalipse. A gente vai ler a partir aqui do versículo 7, que a gente já estudou aqui, o versículo 1 ao 6. Hoje a gente vai estudar o capítulo 12. A gente vai ler aqui a partir do versículo 7. Diz assim, o título já marquei aqui de laranja, Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. O versículo 7 diz assim, houve pelejo no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Vamos analisar aqui então. Versículo 7. Eu marquei aqui de laranja porque é um versículo bem interessante, Aqui fala assim, houve peleja no céu. Aqui fala do evento que aconteceu, no céu, que Lúcifer, se rebelou contra Deus. Ele e os anjos que ele conseguiu enganar, a terça parte, ou seja, 33% dos anjos do céu. Então Satanás, houve uma guerra no céu, Aí aqui fala, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos, Miguel aqui se referindo a quem? A Jesus, certo? E os seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? Aqui, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então aqui, esse dragão aqui é Satanás, e esse Miguel aqui, é um título do nome de Jesus, o nome do Filho de Deus, Então aqui, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão, Satanás, e os seus anjos, os anjos que ele enganou. Aqui nós temos outra referência aqui a respeito de Miguel, que diz assim, Daniel capítulo 12, versículo 1. A gente vai dar uma olhadinha lá, também tem essa referência aqui falando sobre Miguel, A gente vai ver. Não é Daniel, é Miguel. Vamos ver lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha lá. Estamos aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1. Diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então aqui esse versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 1, está se referindo aqui também a Miguel, E esse Miguel que está falando do grande príncipe, o próprio, se referindo ao próprio Jesus, o defensor dos filhos do seu povo, do teu povo, certo? Então, vamos voltar lá no Apocalipse. Interessante que aqui, capítulo 12, e lá no Apocalipse é capítulo 12 também, Não sei porquê, talvez coincidência, Mas vamos lá. Aqui, voltamos aqui, capítulo 12, vamos continuar. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Lugar de quem? De Satanás e os anjos, Que se rebelaram contra Deus também. E foi expulso o grande dragão, aqui já está traduzindo quem é esse dragão aqui, A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aqui temos outra referência aqui também, Falando aqui sobre esse ponto aqui, Apocalipse 20, versículo 12. Vamos dar uma olhadinha lá. Pra gente ver por que eu fiz essa ligação aqui no capítulo 20. O versículo 2. Capítulo 20 de Apocalipse. O versículo 2 diz assim, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui mais uma informação falando que aquele dragão é Satanás, certo? Então vamos lá. Continuando aqui. E aqui a gente acabou de ler, Vamos ver aqui do outro lado, diz assim, pois foi expulso o acusador, se referindo a Satanás, de nossos irmãos, o mesmo que o acuse de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É um versículo bem famoso, né? Muitas pessoas conhecem essa expressão aqui, ó. É que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Está no versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse. Então, aí eu marquei aqui de laranja. Sempre esses versículos que eu marco de laranja são versículos são famosos ou muito importantes. Por isso que na minha forma de marcar a Bíblia eu faço dessa forma. Então, essa primeira parte aí, né, a gente conseguiu entender, né, aqui um conflito que houve lá no céu. E aqui essa expressão aqui de Miguel se referindo a Jesus. Lógico que a gente não tem claramente falando assim, ó, Miguel, na Bíblia, né? Miguel é o nome de Jesus. Não, não tem. Mas aqui a gente entende que esse Miguel aqui está se referindo a Jesus. Certo? E aí tem debates que pastores fazem a respeito desse Miguel, se de fato é Jesus, se é um anjo criado, alguma coisa assim. Certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, continuando aqui no capítulo 12, né? A gente vai ler essa parte aqui agora. O dragão persegue a mulher. Olha só que interessante essa parte aqui, ó. Tem algumas informações bem interessantes aqui nesses versículos aqui, ó. Aqui fala assim, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Certo? Vamos lá, vamos entender essa parte aqui, ó. A gente viu aqui mais atrás que houve uma peleja no céu e Satanás foi expulso com seus anjos, certo? Então ele veio para o nosso planeta Terra. E aqui os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles caíram no pecado, né? Desobedeceram o que Deus falou que eles não deviam fazer. E o que acontece? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a Terra, ou seja, ele veio para o planeta Terra, ele caiu aqui na Terra porque as pessoas aceitaram, né, o engano dele. Se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Lembra quando Deus fez a profecia lá em Gênesis? Vamos dar uma olhadinha lá só para a gente entender aqui, ó. Preste atenção nos detalhes aí, ó. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E esse dragão, a gente viu aqui que tem a ver com, ó, o grande dragão, a antiga serpente. O que te faz lembrar isso? A antiga serpente. Dá pra gente lembrar lá no Jardim do Éden, né? Então, o dragão perseguiu a mulher que dera à luz o filho. Olha os detalhes que tem e olha o que está escrito em Gênesis. Foi o próprio Deus, né, fez essa profecia falando que o que iria acontecer no futuro, né? Aqui, ó, Gênesis, estamos no livro aqui de Gênesis, capítulo 3, tá aqui, né? O versículo se encontra aqui, ó. Lembra dessa profecia aqui? É o próprio Deus falando aqui, ó. Porém, o próprio Deus, né, falando com a serpente, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falando com a serpente, e a serpente é Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Certo? Então aqui está se referindo a profecia de que no futuro Satanás iria ferir, né, o calcanhar do filho da mulher, né? E esse filho da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E quem é essa mulher? Descendente da mulher. Adão e Eva. Adão, né? Eva, não é? E quem foi o descendente dessa mulher? Jesus. Jesus esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Certo? Uma forma bem figurativa, certo? E fala os detalhes, fala que ferirá o calcanhar. Por que uma ferida no calcanhar? Por que uma ferida no calcanhar? Sabemos que uma pessoa se ferida no calcanhar, ela não chega a morrer, certo? Agora uma ferida na cabeça, uma pisada na cabeça, esmagar a cabeça, aí sim é morte, certo? Então é o que aconteceu, essa ferida aqui no calcanhar, o que aconteceu com Jesus lá na cruz, né? Então, as pessoas que são especialistas no que aconteceu na morte de Jesus lá na cruz, fala que a cruz, ela não matava a pessoa. A crucificação de pregos nas mãos e nos pés não matava a pessoa. O que matava era o quê? Era o tempo que ia ficar ali naquela cruz, com fome, cansaço, essas coisas assim. Mas os pregos em si, pregado na madeira, não matava. Então era algo que era um sofrimento muito grande, né?
Por isso que é uma ferida no calcanhar. Agora aqui fala que esse filho da mulher, né, a descendência dele ia esmagar, ferirá a cabeça, né, da serpente, que seria a morte. Então seria que profetizando sobre a morte de Satanás, que seria a morte eterna, né, que ia ser no lago de fogo. A gente vê isso lá no livro de Apocalipse. Então, aqui fala a profecia daquela mulher. Agora a gente dá uma olhadinha lá no livro de Apocalipse, né? No capítulo 2 que a gente está lendo, está estudando. E aqui falou esses detalhes aqui que a gente acabou de ver, né? Quando, pois, o dragão antigo se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E no Novo Testamento, lembra lá em Mateus 12, o que aconteceu quando que houve essa perseguição aqui? Perseguiu a mulher que dera à luz o filho. Lembra quando Maria teve o seu filho, Jesus? E o que o anjo falou para eles fazerem? Vamos lá no livro de Mateus, aqui, eu coloquei até a referência aqui da mesma cor, né? Mateus capítulo 2, aqui, versículo 13. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Mateus capítulo 2, vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 13. Está escrito aqui, ó, que diz assim, ó: a fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o deserto e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Lembra desses detalhes aqui que a gente acabou de ver no livro de Apocalipse? Então, Maria pegou o filho dela, Jesus, né, filho de Deus, e eles foram para o deserto. Então, o que Herodes queria fazer com o menino? Matar o menino. O Herodes foi usado por Satanás para impedir que Jesus pudesse crescer, né, ou viver. Então, ele queria matar o menino. Então, essa é uma estratégia que Satanás teve, né, para tirar a vida de Jesus. Mas Jesus estava sendo protegido por Deus, né? Então vamos lá. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Como assim? Como que essa mulher foi dada a ela duas asas que voasse como águia para o deserto? Isso não faz muito sentido, né? Para que voasse, preste atenção nos detalhes aí, ó. Aqui que a gente vai entender um ponto bem interessante aqui nessa parte verde. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Agora aqui, já está se referindo de fato a Maria, mãe de Jesus? Ela ficou exatamente esse tempo aqui. Aí ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que é esse um tempo, tempos e metade de um tempo? Aí é o momento que a gente tem que deixar a própria Bíblia interpretar esses pontos interessantes aí, ó. Um ponto que a gente tem que parar para observar e deixar a própria Bíblia e traduzir o que significa isso. Mas vamos lá, um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa isso? Vamos deixar a própria Bíblia e explicar o que significa isso. Está aqui, ó, Daniel 7, 25. Lá vai ter essa mesma expressão de tempos, né? Aqui estamos no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Se encontra aqui do outro lado. Olha só o que diz aqui, ó. Lembrando que Daniel e Apocalipse tem uma ligação muito interessante, porque às vezes tem símbolos que Daniel interpreta e traduz o que significa o símbolo lá de Apocalipse. E vice-versa, né? Olha só o que diz aqui, ó. Proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Observe o detalhe, ó. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Observe que é a mesma expressão que está lá no livro de Apocalipse. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o que significa um tempo? O que significa tempo? Vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Acho que Daniel, vamos dar uma olhadinha, ou aqui Daniel 12, 17, ou Daniel 11, 13. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui, Daniel 12, 7. Só passar uma página aqui
12:7, vamos dar uma olhadinha. É isso mesmo, aqui mais uma vez a expressão de tempos e metade de um tempo. Aqui, ó. Versículo 7 diz assim, ó. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Observa a mesma expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o que significa esse tempo aí em profecia? É só deixar, como eu sempre falo, é só você deixar a própria Bíblia dizer o que significa essa questão de tempo. Agora a gente vai aqui em Daniel 11:13. Agora vai dizer o que significa um tempo em profecia. Quando se trata de profecia, o que significa esse tempo? Aqui, ó, Daniel 11, versículo 13. 11:13. Aqui se encontra, ó. Era para me ter marcado de verde aqui, eu marquei de outra cor aqui, ó. Aqui estamos no capítulo 11 de Daniel, versículo 13. Olha só o que diz. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é de anos. Tempos, isto é de anos. Então, um tempo quer dizer um ano. Então, lá falou o quê? Vamos dar uma olhadinha novamente lá, ó. Aqui diz assim, a expressão diz assim, ó. Aqui diz assim, ó. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui. Um tempo é um ano. 2 tempos é 2 anos. Então, 2 mais 1, 3. 3 anos. E metade de um tempo é a metade de um ano. Então, é 1 ano mais 2 anos, 3, mais a metade de 1, 3 anos e meio. Certo? 3 anos e meio. Vou mostrar aqui nessa revista aqui, só para vocês terem ideia, uma tabelinha aqui para a gente entender melhor, certo? Certo, aqui ó, presta atenção. Daniel 11:13 deixa claro que um tempo é igual a um ano, que é o que a gente acabou de ver. Assim temos o período de 3 anos e meio. Se cada ano, presta atenção nos detalhes agora, ó, se cada ano, olha os detalhes, possui 12 meses... Então, temos um total de 42 meses. É só você fazer a conta, tá? Ali falou de 3 tempos e meio. 3 anos e meio. Se cada ano possui 12 meses, então temos um total de 42 meses. E se cada mês do calendário judeu possui 30 dias, então, se você fazer o cálculo, então temos 42 meses, vezes 30 dias no calendário judeu. É igual a quanto tempo? 1.260 dias. E como se um dia se refere a um ano, quando se trata de profecia, então aqui é 1.260 anos. É isso que aqui no Apocalipse está falando. Vamos dar uma olhadinha lá, voltando aqui no Apocalipse, para a gente ver aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui. Então, a gente viu, né? Vamos lá. Aqui. Tempos e metade de um tempo. Então, aqui dá 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio a gente fez os cálculos. A gente viu os cálculos ali. Que dá 1.260 dias. E em profecia, um dia equivale a um ano. Então, dá 1.260 anos. Olha só, ali apareceu... A gente viu ali, apareceu 42 meses, né? Que a gente viu aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção que aqui, ó. Pela conta que a gente fez, 3 anos e meio. Cada ano possui 12 meses. Então, temos um total de 42 meses. Que não é invenção de homem inventando história, não. Vou mostrar dentro da Bíblia aqui, que tem vários assuntos que se fala da mesma coisa. Olha só o que diz aqui, ó. Ordem para medir o santuário. Isso aqui a gente já estudou. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não mexas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa,
42 meses. Se cada dia representa o ano, se você fazer o cálculo, 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias. E transformando em dias a anos, dá 1.260 anos. Tem mais uma referência sobre isso, esses 42 meses? Tem. Aqui, ó, capítulo 13, versículo 5. Aqui, então, no capítulo, vamos lá, no capítulo 13, o versículo 5, aqui, ó, capítulo 13, versículo 5, olha só o que diz. Foi-lhe dado uma boca que proferisse arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, se tratando da mesma coisa, irmãos. Então, esse período aqui, ó, 42 meses, aqui, 42 meses, e aqui que a gente estava vendo, um tempo, tempos e metade de um tempo, todos esses períodos aqui, ó, 1.260 dias, ó, aqui, ó, que eu tinha falado, ó. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde que havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1.260 dias, certo? E um dia se referindo a ano, então 1.260 anos. Tudo aqui dentro da Bíblia. Se você pode olhar dentro da sua Bíblia que está se tratando da mesma coisa. Então Daniel profetizou, aqui Apocalipse tem vários pontos falando sobre esse período de tempo. Mas o que significa esse período de tempo? Como eu falei, eu gostava sempre de mostrar somente a Bíblia, mas tem momento que eu vou ter que mostrar informação de alguém que estudou mais fundo a respeito disso, né? Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Todas estas expressões se referem a um mesmo período de tempo, ou seja, 1.260 anos, em que o povo de Deus seria perseguido. Lembrando que lá na Bíblia, quando fala de mulher, certo? Quando fala de mulher aqui, ó, que a gente viu no capítulo 12, a gente tem um vídeo, né? No último vídeo que eu fiz, falei desse capítulo 12. E mulher em profecia se refere à igreja, certo? O povo de Deus fala da igreja. Então, esse foi um período, esses 1.260 anos, foi um período que o povo lá no passado, depois de Jesus, ali bem pertinho, o povo foi perseguido, né? Nesses 1.260 anos em que o povo de Deus seria perseguido. Quando se cumpre esse período na história? No século VI, o papado se estabeleceu firmemente. Isso ocorreu no ano 533 d.C., quando o bispo de Roma foi declarado a cabeça de todas as igrejas. E 538 d.C., né? Quando os ostrogodos, a última tribo bárbara que não aceitava a supremacia do Papa, foi expulsa de Roma. A partir daí, por 1.260 anos, o papado perseguiu aos cristãos que se opunham aos ensinos da igreja e buscavam apenas seguir os ensinamentos da Bíblia. Essa perseguição atingiu na Europa os povos valdenses, albigenses, huguenotes, entre outros. A perseguição somente teve fim em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e seu poder foi tirado. Então, o período que a Bíblia falou de 1.260 anos foi o período que o povo de Deus, a igreja, lá no passado, foi perseguida exatamente no tempo que a Bíblia profetizou, 1.260 anos. Então, irmãos, é só você estudar dentro da história quando que aconteceu isso aqui, que você vai ver que, de fato, a Bíblia é 100% fiel e verdadeira, irmãos. E vamos lá, então, para finalizar aqui no finalzinho, aqui, o que é que diz aqui, ó. Então, a gente vai chegando aqui, né? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Essa aqui água, né, que a serpente arrojou da sua boca água, o que significa água em profecia? É só você ir aqui, ó. Capítulo 17. Era para me ter marcado ali, é porque tem tanta coisa aqui no livro de Apocalipse, não dá pra gente marcar tudo. Mas diz assim, ó. Muitas águas. O que significa muitas águas? Ou águas em profecia. Só você aqui, ó. Tá de laranja, né? A gente vai aqui em laranja também, vai dizer aqui, ó. As águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, o que significa essas muitas águas que saiu da boca do dragão, né? Para perseguir uma multidão, né? Multidão de gente, vários povos, perseguindo o povo de Deus.
A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E aqui, o que diz aqui? Aqui que é um ponto muito interessante, que olha só, aqui está no Novo Testamento, né? Está no livro de Apocalipse. E porque muita gente diz que isso aqui, que tem muita coisa que é só no Antigo Testamento que tem. Que o povo de Deus hoje não precisa mais, eu sempre toco nesse assunto, mas a gente tem que falar isso. O povo de Deus não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Mas olha só que naquela época, presta atenção, isso aqui é depois de Cristo, certo? Depois de Cristo. Ali falando da igreja, do povo de Deus, certo? Olha só com quem que Satanás está virado naquela época. E não somente naquela época, mas no tempo de hoje. Olha só aqui, ó. Irou-se o dragão, que a gente sabe quem é o dragão, que é Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher igreja. Então Satanás ele irou contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Descendente de quem? Descendente da igreja, descendente da mulher. Com os restantes, aqui não está se referindo a Jesus, restantes, está no plural, restantes da sua descendência. Então várias pessoas, o povo, né? Quem são esses restantes da descendência dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então Satanás ele ficou irado, e ele está irado contra a mulher, que é a igreja, que é o restante da descendência dessa mulher, certo? A mulher, a igreja lá no princípio, certo? Agora ele está irado contra os restantes da descendência dessa mulher. Mas quem é esse restante da descendência da mulher? O próprio Apocalipse diz aqui, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Que mandamentos de Deus são esses? Os 10 mandamentos, meus amigos. Os 10 mandamentos, certo? E aqui, o que significa que o que significa que esse testemunho de Jesus? Estamos aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O que é esse testemunho de Jesus? Aqui, ó, capítulo 19, versículo 10. Aqui, estamos no capítulo 19, versículo 10, se encontra aqui, que diz assim, ó. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo, ele, porém, me disse, que era João, né? Tinha prostrado perante um anjo, e o anjo falou assim para ele, ó. Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Aí o anjo diz, o que é esse testemunho de Jesus? Ele fala, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, meus irmãos, é o espírito da profecia, ou seja, aquela igreja, aquele povo, aquela que a gente viu na mulher, né, os restantes da descendência, tem o dom de profecia, certo? Tem o dom de profecia. Alguém teria um dom profético, mas alguém, né, um profeta verdadeiro. Sabemos que o próprio Jesus alertou e parece que hoje em dia as pessoas estão esquecendo. Que nos últimos dias apareceram falsos profetas. Mas aqui fala claramente que essa mulher, o descendente dessa mulher, os descendentes, tá no plural, os descendentes dessa mulher teriam um dom de profecia. E essa igreja guardaria os mandamentos e ela teria um dom de profecia, que é o próprio Apocalipse que está ensinando e não sou eu. Certo, irmão? Espero que vocês tenham gostado mais do vídeo de hoje, um vídeo bem longo, né? Com muitas informações aí. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, irmãos, então se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Quando o próximo vídeo que eu for postar, você fica aí por dentro, pra gente saber o que vai acontecer aqui no capítulo 13 do livro de Apocalipse. O capítulo 13 vai falar sobre o quê? A besta que emerge do mar. Quem é essa besta que emerge do mar? É isso que a gente vai ver, né? Falando de 10 chifres, 7 cabeças. Quem é essa besta? Então é só a gente deixar estudando a Bíblia, a gente vai entendendo aos poucos aí. Espero que tenha ajudado mais um pouco de informações aí para vocês. E Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Não se esqueça, deixe um joinha aí. Compartilhe o vídeo aí para as pessoas. Talvez tenha alguns pontos interessantes aí que você achou. Outras pessoas talvez possam saber, né? Talvez não sabia sobre aquele ponto lá que falava de tempos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A própria Bíblia traduziu o que significa aquilo. Então, Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.